Ontem o adjunto Spinelli falou sobre essa possibilidade de lockdown. E aí hoje eu fui saber o que danado estava acontecendo lá no comitê científico que emite os pareceres com base na evolução do quadro da pandemia, mas a disponibilidade de recursos. E o que eu ouvi foi o seguinte: não temos dados para falar que o estado vai ter lockdown. Não existe realidade hoje no Rio Grande do Norte que seja suficiente para sugerir cientificamente a decretação de bloqueio total. Ponto 1. Ponto 2. O que há então? O que há é que vão começar, foi essa a apuração que eu obtive, a discutir quais são os indicadores que devem ser estabelecidos para esse protocolo. Temos notícias de 2 indicadores, dados já pela Organização Mundial da Saúde. Um deles é quando esgotar o número de leitos de UTI, e o outro indicador, por exemplo, é quando o município, o estado ou o país tiver atingido o pico de contaminação. Quando esses indicadores se misturam, além de outros que eu não sei quais vão ser, aí o estado teria condições de decretar o bloqueio. Ponto 3. Pelo que eu apurei também, em havendo bloqueio, não seria para todo o estado. Não seria para todo o Rio Grande do Norte. O bloqueio, se acontecer, vai ser em regiões específicas. Inclusive, a gente já está vendo isso no caso do estado do Maranhão. Não se decretou lockdown em todo o estado do Maranhão. Se decretou lockdown na capital e na região metropolitana. Trazendo para a nossa realidade, sabemos que Natal tem uma situação bem mais confortável do que São Luís. Tão confortável que levou hoje a autoridade sanitária a mudar o discurso, a sair de um cenário ontem anunciado como inevitável se as coisas não melhorassem, para o polo oposto. O polo oposto é o que foi dito hoje. Vivemos uma das situações mais confortáveis do Nordeste com relação ao enfrentamento da pandemia. Resumo da ópera. O secretário Spinelli, adjunto, me parece que ele falou ali por conta própria, só que o problema de falar por conta própria é que quando você ocupa um posto como ele ocupa, a gente fica autorizado, por exemplo, a imprensa, a dizer que ali se fala em nome do governo. Então, na hora em que ele disse o que disse, que poderia haver possibilidade de lockdown caso as coisas não melhorassem, porque estavam ruins, era a mensagem do governo que era trazida. E se no dia seguinte o adjunto da pasta diz que a situação é o oposto, o titular. O titular só reforça uma situação: o governo está perdido. Mas o problema todinho, é o seguinte: o que é que quer um adjunto dando entrevista todo dia? É uma coisa que a gente já cobrou aqui várias vezes. Cadê Cipriano? O que é que Cipriano anda fazendo? Cipriano, ele apareceu hoje apenas para consertar uma bobagem do Spinelli, que fez ontem, mas pelo menos o Spinelli tenta. O Spinelli dá expediente. O Spinelli atende as pessoas. O Spinelli corre para um lado para o outro, sem nenhuma coordenação, porque não tem com quem contar, não tem com quem conversar, não tem superior. Não tem superior que dê para conversar com ele. Porque a governadora Fátima, ela é uma figura totalmente política, é um ás da política, é um ás do convencimento. Mas a gente está falando de administração. Essas pessoas que cantam a ciência, dão tratar de forma científica, fazem as coisas, a única ciência que eles têm é de fechar, é de paralisar. Eu quero saber o seguinte: o que é que está sendo feito para o próximo pagamento que vai ser anunciado amanhã? Amanhã o governo federal vai anunciar quando será o próximo pagamento do benefício. Eu quero saber o que é que estão fazendo o governo e as prefeituras os governos e as prefeituras de todo o país para ajeitar as filas. Por que não aumentar, tirar da Caixa Econômica isso e colocar para todo o sistema financeiro? Por que não colocar também para os Correios, casa lotérica, o que for? Tá entendendo? Um facilitador para evitar essa aglomeração. Nada foi tão danoso quanto essas aglomerações. O governo faz o mais difícil. O governo, a União,
que foi mandar o dinheiro. Poxa, será que não existe uma competência de organizar uma fila? Eu não estou falando mais de respirador, não. Eu não estou falando de grandes UTI, não. Eu estou falando do básico.